bom, prof. Roberta de Biologia? Estamos na frente B. Então, primeiro assunto do novo volume do material, tá bom? Página 1, para você acompanhar aí. Aula 13, Evolução Biológica, primeira parte. Nossa organização da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você está estudando evolução, que evolução é apenas mudança, tá bom? Então, evoluir não necessariamente é evoluir para melhor, tá bom? Evolução é mudança, beleza? Então, quando a gente está estudando teorias evolutivas, você tem que ter em mente que existiam formas simples, formas de vida mais simples, que por meio de mudanças lentas e graduais, por muitas gerações, a gente vai ter a formação de vidas mais complexas, formas mais complexas de vida, tá bom? Para estudar teorias evolutivas, você tem que se lembrar de estudar Lamarck, tá? A gente aprende que o Lamarck estava errado, né? Estava equivocado em alguns pontos, sim, mas ele foi super importante, super relevante para derrubar o fixismo, né? As pessoas acreditavam que as espécies não sofriam mutação, não sofriam alterações ao longo do tempo. Então, o lamarquismo, de certa forma, ele foi muito relevante para derrubar o fixismo, tá bom? Quando você está estudando o lamarquismo, você tem que se lembrar de 3 pontos. Primeiro ponto, adaptação ao meio. Segundo ponto, lei do uso e desuso. Terceiro ponto, lei da transmissão dos caracteres, das características adquiridas. Então, na página 1 tem aí uma figura em que tem uma girafa, exemplo clássico. Tem vários exemplos na literatura, mas o exemplo clássico da girafa, tá? A gente vai fazer um super resumão hoje. Então, segundo Lamarck, a necessidade de atingir, de alcançar o alimento que estava no alto das árvores fazia com que as girafas, que tinham pescoços curtos, esticassem. Então, quanto mais elas esticassem para alcançar o alimento, mais o pescoço ia se alongando. Então, ó, existe uma adaptação da girafa ao meio, certo? Então, se só tem alimento no alto, então eu vou usar a minha estrutura para poder alcançar aquele alimento, certo? E essa característica, então, depois de ficar esticando o pescoço, ficar tentando, né, alcançar o alimento, o pescoço ia se alongar e essa característica que foi adquirida, ela ia passar aos descendentes. Por isso que a gente fala que, para Lamarck, os seres vivos se adaptam ao meio para sobreviver. Então, uma necessidade que vem por causa do meio vai fazer com que eu use ou não alguma estrutura que vai ser modificada. E isso vai passar adiante. Então, por causa do meio, eu mudo, tá bom? Então, por isso que a gente fala que a função faz o órgão. Então, a função vem primeiro, o órgão vem para atender essa função, beleza? Os pontos principais do Lamarckismo. Críticas às ideias de Lamarck. A gente sabe que o ambiente e a necessidade de sobrevivência exerce sim certa influência no desenvolvimento do ser vivo, mas essa influência ela não chega a ponto de alterar gene, tá? Então, o primeiro ponto aí de Lamarck é que essa mudança não vai alterar gene, beleza? Então, no caso lá das girafas, a necessidade não faz com que os genes para o tamanho do pescoço da girafa sejam alterados, beleza? Segundo ponto, a lei do uso e desuso só altera fenótipo em certas condições. Então, não tem uma base sólida para falar que depois do uso contínuo de um órgão pode alterar, além das características externas, né, o fenótipo, vai alterar também o genótipo, né, os genes. Então, isso não acontece, tá? Terceiro e último ponto, a gente sabe que as características adquiridas ao longo da vida, no fenótipo, não podem ser transmitidos aos descendentes. Então, os genes, na verdade, não são alterados. Então, essas características não vão passar para frente, né? Principalmente porque essas características, elas afetam as células somáticas, aquelas que fazem com que o indivíduo cresça em tamanho, tá? Se atingisse as células germinativas, teria sim chance de passar para os descendentes, mas não é o caso. Beleza? Então, as 3 principais críticas à teoria de Lamarck são essas. Tem que lembrar disso. Beleza? Darwinismo. Você tem que se lembrar de seleção natural quando você lê isso na prova. E se você lê seleção natural, você tem que lembrar de Charles Darwin, tá? O que Charles Darwin fez? Então, lá em 1800 bolinha, lá em 1831, ele fez uma viagem com a marinha inglesa, naquele navio Beagle, em que ele observou a variedade dos seres vivos. E com base nessas observações, quase 20 anos depois, ele publicou a grande obra da sua carreira, que é o livro A Origem das Espécies. Então, o que você tem que se lembrar? Darwin
observava a variedade dos seres vivos. Então, para Darwin, os seres vivos já apresentavam pequenas diferenças, tá bom? Na figura ilustrada, a gente tem os tentilhões de Darwin, que ele fazia. Ele fez ilustrações, né, dos tentilhões lá de Galápagos, tá bom? Uma imagem famosa, figura famosa. Então, olha só. Ele também se baseou para essa obra, Origem das Espécies, nas teorias populacionais de Thomas Malthus. O que Thomas Malthus falava? Que existia uma limitação entre a quantidade de população, né, a reprodução dos indivíduos, e a quantidade de recursos. Então, ia chegar num dado momento que ia ter mais indivíduos do que recursos disponíveis. Certo? Então, a gente pode ver na figura aí que a população e os recursos, eles têm um ponto aí de crise, que é o quê? É justamente o momento em que tem mais indivíduos na população do que recursos disponíveis, tá bom? Então, olha só, segundo o darwinismo, você tem que se lembrar que população vai crescer exponencialmente, tá? Vai se reproduzir muito. As diferenças, a variabilidade das características já existem entre a população. Certo? Então, a falta de recurso nutricional, falta de comida, vai fazer com que esses organismos lutem pela sobrevivência. Nessa luta, quem tem vantagem sobrevive. Então, por isso que a gente fala que quem é mais apto, quem é mais bem adaptado, não necessariamente é o mais forte, ou mais rápido, ou maior, né? Depende do ambiente, certo? Então, aquele que tem vantagem no ambiente sobrevive, passando assim os seus genes adiante. Quem tem desvantagem vai morrer, já era, não vai passar os genes adiante, tá bom? São as principais ideias relacionadas ao darwinismo. Você tem que se lembrar disso, beleza? Então, olha só, segundo o darwinismo, aquela historinha lá da girafa, já existiam, então, girafas com pescoço ligeiramente maior e ligeiramente menor, certo? Então, numa situação de escassez de alimento, as girafas que tinham pescoço maior conseguiam alcançar o alimento com mais facilidade. Então, aquelas outras girafas que tinham um pescoço mais curto, não conseguindo alimento, elas vão morrer, se ferrar, né, coitadas? Então, elas morriam e não passavam os genes adiante, tá bom? Segundo o darwinismo, o meio ambiente apenas seleciona os mais aptos. Então, vai selecionar os mais bem adaptados, aqueles que têm vantagem, tá bom? Principais diferenças entre pensamento lamarquista e darwinista, tá? Então, de acordo com o darwinismo, o meio ambiente seleciona os mais bem adaptados. Então, isso é a seleção natural. A evolução, ela acontece por meio da seleção natural. Quem tem vantagem sobrevive, passa os genes adiante. Quem não tem vantagem, sucumbe, morre, já era, não passa os genes adiante, certo? Segundo o lamarquismo, o meio ambiente vai induzir as mudanças. É como se a evolução acontecesse diante da necessidade de adaptação. Então, o ambiente está de uma forma, segundo o lamarquismo, então os indivíduos vão se adaptar, eles vão mudar. Essas alterações, elas não acontecem naturalmente, elas acontecem de acordo com as necessidades do ambiente, tá bom? Então, as principais diferenças. Então, aí. Então, naquele nosso exemplo clássico da girafa, para você explicar por que as girafas têm um pescoço grande, de acordo com o lamarquismo, todas as girafas tinham um pescoço curto. Diante da escassez de alimento ali na altura onde elas estão, elas esticariam o pescoço, lei do uso e desuso, esticariam o pescoço para alcançar o alimento na parte mais alta. Então, quanto mais elas usam, mais o pescoço estica. E essa característica adquirida, né, de acordo com a necessidade ali do ambiente, ela seria passada adiante, certo? Lei da transmissão das características adquiridas. Já de acordo com o darwinismo, a diferença no tamanho do pescoço das girafas já existia. Então, tinha girafa com pescoço grande, tinha girafa com pescoço curto. Quando o alimento ele acabava ali nos estratos inferiores, as girafas que tinham um pescoço maior e conseguiam alcançar alimento nos estratos superiores tinham vantagem. Então, essas girafas com pescoço longo sobrevivem, né, sobreviveriam, e aquelas que têm pescoço pequeno morreriam. Então, quem morreu não passa o gene adiante, quem tem pescoço grande conseguiu alimento, passa os genes adiante, tá bom? Seleção natural. É isso, beleza? Galera, Darwin falava da variabilidade entre os indivíduos, mas ele não sabia explicar o porquê que essa variabilidade existia, tá bom? Obviamente, porque a gente não conhecia os princípios da genética. Mendel só ia publicar as leis da hereditariedade lá em 1865, alguns anos depois da publicação da Origem das Espécies, né? Que é de 59. Então, assim,
que é o neodarwinismo? É a junção dos conceitos de genética sobre hereditariedade, por que os indivíduos têm essa variabilidade, com os conceitos de Charles Darwin da seleção natural, tá bom? Então agora a gente sabe explicar por que a gente vê essa variabilidade, beleza? Galera, tem vários exemplos da ação da seleção natural na literatura, tá bom? Esse caso das mariposas de Manchester são dois exemplos muito relevantes, muito clássicos, então por isso que a gente vai falar dele, tá bom? Então é o seguinte, existia um bosque, antes da Revolução Industrial existia um bosque em que tinha árvores com líquens claros, tá bom? E sempre existiu mariposas com asas claras e mariposas com asas escuras, tá bom? Só que é o seguinte, nesse ambiente em que os líquens eram claros, as mariposas com asa clara, elas conseguiam se camuflar nos líquens. Então, elas estavam escondidas, ficavam ali escondidas nas árvores. Os pássaros predadores tinham dificuldade em enxergá-las. Então, eles enxergavam com mais facilidade as mariposas com asa escura, porque elas ficavam ali em evidência quando elas estavam pousadas nas árvores. Então, isso fazia com que as mariposas que tinham os genes com as asas escuras não fossem adiante, elas eram predadas, elas morriam, elas não passavam adiante, certo? Quem tinha vantagem nesse ambiente? As mariposas de asa clara, porque elas conseguiam se camuflar. Só que é o seguinte, com a Revolução Industrial, né, a produção de energia com carvão, então as indústrias soltavam fuligem. Então esses bosques, eles começaram a perder esses líquens claros. Então ficava uma foligem, as árvores tinham uma coloração bem escura. Então aquela vantagem que as mariposas com as asas claras tinham, passou a não existir mais, tá? Quem tinha vantagem no ambiente agora? As mariposas de asa escura, porque elas sim conseguiam se esconder na fuligem, né, do carvão. Então, isso fez com que as mariposas que tinham as asas claras ficassem ali em evidência para os pássaros predadores. Então, elas começaram a ser predadas com mais facilidade. Isso fez com que os genes que faziam as asas escuras, os genes que codificam a característica, né, o fenótipo de aves escura, fosse selecionado. Então, é um exemplo clássico de seleção natural. Tá? Esse exemplo é muito usado e faz referência em algumas questões. Galera, a mesma coisa acontece com a situação da resistência a antibióticos das bactérias. Tem um vídeo maravilhoso de Harvard que eles registraram pela primeira vez e a gente consegue ver em poucos minutos, em poucos segundos, o que acontece em várias semanas, mas eles aceleram, né, naquele programa de time-lapse, em que a gente pode ver as bactérias resistentes a antibióticos sendo selecionadas. Então, vocês vão ver, é uma placa de Petri retangular, em que eles dividem por várias seções. Tá? Então, eles colocam em cada seção uma concentração diferente de antibiótico. Nas laterais não tem antibiótico e a concentração do antibiótico vai aumentando à medida que você se aproxima do meio. E a gente vendo o vídeo, a gente consegue ver a seleção das bactérias que são resistentes àquela concentração de antibiótico se proliferando, certo? Então, aquelas bactérias que são sensíveis ao antibiótico, quando você coloca elas no meio que tem antibiótico, elas vão morrer. Elas são sensíveis, elas vão morrer, elas não vão passar os genes adiante. Mas existem naquela população bactérias que têm um gene que confere uma resistência ao antibiótico. E essas bactérias, então, elas vão ter vantagem nesse ambiente. Elas serão selecionadas, então elas vão replicar, elas vão se reproduzir. E à medida que isso vai acontecendo, elas vão aproximando da outra seção, que tem uma quantidade maior de antibiótico. Então, quando elas vão para a próxima seção, né, quando a cultura das bactérias cresce e vai para a próxima, atinge a próxima seção, várias que estão ali não são resistentes, são sensíveis àquela concentração de antibiótico, elas vão morrer, mas algumas são resistentes. Então, essas poucas resistentes têm vantagem no ambiente novo, então elas vão se reproduzir e elas vão dar origem a outras bactérias que têm o gene da resistência. É muito legal, eu sugiro que vocês vejam, tá bom? Isso acontece com várias situações. Por exemplo, aqui na nossa cidade a gente está tendo, aliás, no Brasil, a gente está tendo essa questão com resistência a inseticida do mosquito Aedes aegypti. Então, inclusive o Ministério da Saúde trocou o tipo de inseticida porque os Aedes aegypti, que aqui na nossa cidade também, Foz do Iguaçu, mudou o protocolo. Por quê? Porque o inseticida que era usado antes, ele já não faz efeito nas novas populações do Aedes aegypti. Então, isso acontece em algumas situações, tá bom? Sugiro que vocês vejam, tá? Vamos fazer questão, pessoal. Página 5, uma questão de assimilação. Tá? 13.1. A charge abaixo faz referência à evolução do formato do bico das aves. Então, a gente tem aí uma variedade bacana de formato de bico de ave. Tá ali
a ave escolhendo o seu bico, né? Beleza. Assinale a alternativa que contém informações corretas sobre esse processo. A. Em diferentes populações, diferentes mutações são selecionadas em função das características do ambiente, resultando nos diferentes formatos de bico. Faz sentido, é exatamente isso que acontece na seleção natural, né? B. Em diferentes populações, diferentes mutações são determinadas pela necessidade das aves se adaptarem às características do ambiente. Se Lamarck estivesse certo, isso seria correto, né? Mas a gente sabe que não é, né? Não é o organismo que se adapta ao ambiente. Ele já tem aquela variação e aquela variação vai dar vantagem ou desvantagem naquele ambiente. Então, ele vai estar adaptado ou não, beleza? Então, não, B, incorreta. C. Em diferentes populações, a seleção natural provoca a ocorrência de mutações específicas para melhor adaptar as aves às características do ambiente. É uma fusão, né, de darwinismo e lamarquismo. Não, está incorreto. D. Devido à grande diversidade de ambientes ocupados pelas aves, cada local atuou isoladamente, modificando de forma sutil o formato do bico. Tá, a diversidade de ambiente vai dar, sim, uma variabilidade de acordo com as características daquele ambiente. Só que, olha só, quando fala que modificando de forma sutil o formato do bico, quer dizer que o local modifica, né? Isso, na verdade, está relacionado com o lamarquismo. Né? Não, a gente sabe que não é isso que acontece. Então, isso aí tá meio esquisito. E, para adaptar-se às características do ambiente, sem que ocorressem mutações no DNA, o formato do bico alterou-se como resposta fisiológica. Também está falando de lamarquismo. Então, sendo assim, resposta correta, A. Beleza? 13.3, que é as nossas mariposas. Então, vamos lá. Página 5 ainda. Antes da industrialização na Inglaterra, a população de mariposas encontrada era constituída principalmente por indivíduos de cores claras, o que permitia às mariposas se confundir com o ambiente e proteger-se dos predadores. Eventualmente, mariposas escuras nasciam, mas eram predadas imediatamente, pois, contra o fundo claro, tornavam-se visíveis às aves, elas eram predadas, morriam. Com a industrialização veio a fuligem, que tornou o ambiente mais escuro. Nessas condições, as mais visíveis para os predadores eram as claras e as menos visíveis, as escuras. Assim, as mariposas adaptavam-se às novas condições do ambiente. As escuras, que eram minoria, passaram então a ser maioria. O fato de, em áreas industriais, mariposas de cor clara terem sido substituídas por mariposas escuras se deve a... Se deve ao quê? A. Modificação no tipo de alimentação. A gente sabe que não tem a ver com o tipo de alimentação das mariposas. B. Ao aparecimento de isolamento reprodutivo. Isso pode dar uma nova característica, uma nova espécie, mas não está relacionado com esse episódio. C. A mudança da seleção. Sim, antes as mariposas selecionadas eram aquelas que tinham as asas claras. Agora, com a fuligem, o ambiente mudou. Então, quem era selecionada? Quem tinha asa escura. Podia se camuflar ali na fuligem. Ser correta. D. A migração e deslocamento. Hora nenhuma faz referência à migração e deslocamento de o que aí, né? E. A alternâncias de gerações. Galera, não. Resposta correta, letra C. Beleza? Resposta correta, letra C. Gosto de compartilhar com os meus alunos. Quem ainda não conhece e quer conhecer, tem um quadro maravilhoso sobre Darwin no Um Sábado Qualquer, tá? De Carlos Ruas. Então, quem quiser depois dá uma olhada aí que tem várias engraçadas. Darwin, olha isso. Então, ele fez um passarinho maravilhoso. Faça melhor, né? Esse é Deus falando pra ele. Aí o Darwin, olha isso. Dá um passarinho petititinho. Vai demorar muito? Não, não. Só mais alguns milhares de anos. Por quê, pessoal? A evolução trabalha com mudanças lentas e graduais ao longo de milhares de anos, tá bom? Galera, teoria sobre esse assunto, volume 4, né, do seu material, página 1 a página 5 e exercícios da página 5 a página 11, tá bom? Continue estudando, continue aí firme no isolamento social para cuidar da saúde, continue com sua rotina e até a próxima.